Em outros tempos, isso era motivo de sorriso no rosto, tá, gente? Mas eu não sei como agora a gente vem tratando esse fato. Mas querendo ou não, sorrindo com isso ou não, hoje tem Clube Atlético Paranaense. Atlético Paranaense entra em campo pela 12ª vez na Série B, agora é para enfrentar uma das surpresas da competição, né? Que é o Clube do Remo. E eu vou ser bem sincero com vocês. Quero dividir um sentimento aqui mais do torcedor Thiago do que do jornalista Thiago. Em algum momento essa desgraça vai acabar, gente. Não é possível. Em algum momento a desgraça ela se dilui. A chave vira. Da mesma maneira que a chave boa que o clube vivia, a fase mais vencedora da história do clube acontecia, e a chave virou para um rebaixamento, para um momento complicado, inclusive na própria Série B. A chave ela vira ao nosso favor também. Eu tenho até uma tatuagem que é mais ou menos isso aqui, né? É aquilo, assim, é o significado que uma fase ruim é uma fase entre duas fases boas. Então, acreditar que o trabalho durante a semana surtiu efeito, acreditar que o trabalho do Odair ele tá sendo bem desenvolvido no dia a dia junto aos jogadores, acreditar que o trabalho do Odair vem desenvolvendo uma confiança para que esses jogadores entram em campo e a partir do momento que eles entrarem em campo, pô, eles poderem ser sua melhor versão possível, que é isso que a gente está buscando desde o começo da temporada. Acreditar que o trabalho do Odair ele vai ser sólido o suficiente para entender e mostrar para esse grupo que as dificuldades elas vão acontecer durante a partida, mas esse time ele não precisa se encolher durante as dificuldades, ele pode se expandir e saber que esse momento difícil vai passar, esse momento duro vai passar, e a partir do momento que esse momento duro passe, a gente vai poder, pô, reconquistar o controle do jogo. A gente só não precisa derreter a partir do momento que a gente tome um gol. É entender que a gente pode ficar com a bola a partir do trabalho do Odair, é entender que a gente pode ser protagonista, é entender que a gente pode controlar o jogo. Então, a semana de trabalho do técnico Odair Helma, ela representa muita coisa. A semana de trabalho do técnico Odair Helma pode passar para esse grupo de jogadores do Atlético muita coisa, e é isso que eu tenho muita expectativa. Foi o que o Odair falou na última coletiva. Não é dessa maneira que a gente vai subir. Mas a gente vai subir a partir do momento que a gente mude essa maneira que o Atlético está jogando. E eu tenho plena confiança que o Atlético vai mudar a partir do trabalho de um profissional que eu acho muito qualificado e que vai conseguir potencializar as qualidades em relação aos defeitos. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa também sobre arquibancada, tá? Essa semana ela foi uma semana que o torcedor do Atlético ele se manifestou de diversas maneiras, cobrando o conselho do clube, fazendo manifestações na porta da Arena da Baixada, cobrando o presidente Petralha nas redes sociais de maneira fervorosa. E eu não tô falando que o torcedor do Atlético ele tá errado ao fazer isso. Eu não tô falando que o torcedor do Atlético ele tá se equivocando ao fazer isso, não está. Mas o torcedor do Atlético ele tá fazendo algo que ele precisava fazer, que é manifestar essa insatisfação. A partir do momento que o torcedor do Atlético manifesta essa insatisfação ao longo da semana, no pré-jogo e tem total direito de se manifestar no pós-jogo, fica um pedido. A arquibancada do Atlético ganha jogo. Vira essa chave. Vamos fazer. Pô, se você considera esse time limitado, vamos fazer com que esse time ele suba. Primeiro, ele suba de rendimento durante as partidas e para isso ele precisa da torcida, para que a gente possa ver um Atlético subindo de divisão e voltando para a Série A. Eu não sei como falar aqui mais uma vez, mas a permanência na Série B é uma verdadeira tragédia, gente. A permanência na Série B é uma tragédia sem precedentes. A permanência na Série B é uma tragédia sem nenhum tipo de. É uma tragédia sem nenhum tipo de. Puta, como pode falar assim? Vai ser complicado para o Atlético reagir como instituição. Não é nem só como equipe, como instituição. Tem muita queda de receita. Seu clube ele fica menos atrativo para o mercado. Politicamente, as situações elas ficam muito mais complexas. O Cruzeiro, por exemplo, só conseguiu reagir com a chegada de SAF. A gente não tem nenhuma perspectiva de chegada de SAF. O Atlético ele tem que subir em 2025. Ponto. O Atlético tem que estar na primeira divisão em 2026. Ponto. Isso passa por esse jogo contra o Remo, que a gente olhe lá pra frente e a gente entenda.
O jogo contra o Remo foi fundamental pra gente reagir, pra gente dar uma resposta, pra gente decolar na Série B. E agora falando um pouquinho sobre a escalação, é uma escalação que eu entendo que o Odair ela precisa insistir nessa formação com 4 jogadores no meio-campo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, se o Odair ele tem convicção que essa estratégia é a melhor estratégia possível, eu tô fechado com o Odair que essa escalação, essa formação com 4 jogadores no meio-campo, ela possa ser muito interessante para esse time. E acredito que era um time que deixava a desejar principalmente na questão de ter a bola, de ser protagonista. E se era uma demanda, o Odair tá conseguindo atender essa demanda da melhor maneira possível. O Odair tá conseguindo entregar essa demanda da melhor maneira possível. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é que a gente tá numa condição de aprender uma nova estratégia. Mas essa estratégia ela já vem em alguns jogos e conforme os jogos forem passando, eu tenho certeza que o Atlético ele vai estar mais equilibrado e mais consciente da estratégia que a gente vai desenvolver. O técnico Odair Hellmann opta por uma estratégia com 2 zagueiros. A ideia é a gente ter Abraão e a ideia é a gente ter o Léo formando a dupla de zaga. Aí nas laterais, eu considero as laterais do Atlético peças muito importantes para esse setor. Para esse esquema, para esse cenário. Tanto o Careca quanto o Esquivel são jogadores que podem ser presenças ofensivas muito importantes para largar o campo, para dar mais, para gerar mais peças no campo de ataque, para fazer essa bola chegar no Alan, que vai ser esse centroavante. Então os laterais do Atlético, eles são um ponto de equilíbrio da equipe nesse cenário de se defender e atacar, mas eles são peças muito importantes na hora da gente ter variedade de como atacar. O Atlético opta por 4 jogadores no meio-campo para utilizar mais o meio-campo, mas a gente precisa ter essa alternativa do lado. A gente precisa ter essa alternativa de jogar tanto pelo corredor externo pela direita quanto pelo corredor externo pela direita e partindo para o meio-campo. A gente tem um desfalque que para mim pode ser muito positivo, que é a não presença do Filipinho. A não presença do Filipinho ela pode gerar ao Patrick um jogador que vai jogar ali ao lado do Falcão, ao que tudo indica, mais responsabilidade criativa do que o Filipinho. Acho que o Patrick ele tem mais coelhos na cartola a partir do momento que a gente tem a bola do que o Filipinho. O Filipinho é um jogador que eu acho que ele é muito competitivo sem bola, mas com bola eu ainda sinto uma dificuldade. Acho que o Patrick pode pisar mais na área, acho que o Patrick pode fazer essa rotação de bola acontecer. Aí a gente tem um desfalque que pra mim é muito importante, que é no ataque, no meio pra frente, né? A saída do Zapelli. O Zapelli pra mim, volto a dizer, é o mais especial que a gente tem nesse time, mas eu comemoro o retorno do João. O João foi muito bem na seleção brasileira sub-20. O João foi muito bem num lugar que pô, é de muito desafio para o jogador, de autoafirmação. A seleção brasileira sub-20 tem um processo e um projeto muito legal com o João e ele dá uma resposta muito boa. Não tô com dúvida, porra, e ansioso para ter um momento ali de João e Dudu juntos. A tendência é que o Dudu também ganhe minutos. Mas o João trazendo criatividade nos últimos 2 jogos que participou contra o Atlético e Operário participou de gol, vem num momento bom. É um jogador que se sente confortável atuando nessa entrelinha, junto com o Juliano. Juliano que tá com uma conta no débito ali com a torcida do Atlético por um gol que ele poderia ter finalizado melhor. Talvez fosse o único recurso, mas ele poderia ter finalizado melhor. E na frente, o retorno do Luiz Fernando, que pra mim é muito importante, traz esse poder de fogo, traz esse poder de finalização ao lado do Allan Kardec. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Um momento essa desgraça dessa fase tem que acabar. Que esse momento tenha chegado agora. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.